2026 deveria ser o ano que você vai começar a fazer e não só se planejar. Que é o que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Então, bora lá? E apesar de planejamento ser algo muito bom para nossas vidas, para poder prever aquilo que a gente vai ter para o futuro, aquilo que a gente está fazendo para o nosso futuro, tanto profissional, emocional, familiar, seja qual for o aspecto, o planejamento ele não vai ser nada, as previsões que você está fazendo para o seu futuro não vai ser nada se você não colocar em ação. Então é por isso que a gente está falando sobre isso. Então, se você não me conhece, meu nome é Caio. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre... A gente fala um pouco sobre criação de conteúdo, sobre edição de vídeo, sobre produção audiovisual. E também alguns insights que eu posso trazer para você com um pouco da experiência que eu tenho de vida já nesse cenário, nesse ramo, pra gente poder melhorar cada vez mais. Porque o conteúdo técnico é bom, só que ele não é tudo. E a gente precisa sim a cada dia mais renovar a nossa mente, renovar o nosso intelecto, renovar as nossas conexões, para que a gente possa de fato viver aquilo que a gente quer viver, a gente poder proporcionar aquilo que a gente quer proporcionar para aqueles que a gente ama, porque no final das contas é para isso que a gente trabalha, é para isso que você trabalha. Então, se você já está chegando aqui e você não me conhece, já me conheceu agora um pouquinho, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, que assim é uma forma de me motivar a poder trazer mais conteúdos para você também. E se quiser alguma coisa específica, deixa nos comentários, que com certeza a gente traz para você, porque o meu intuito aqui é tudo que eu for fazer aqui pro YouTube é entregar com todo o meu coração, entregar a coisa mais valiosa que eu posso entregar para você. E você só vai deixar aí um like e se inscrever, que é de graça aqui no YouTube, certo? Então, bora lá para os primeiros tópicos. Primeiro de tudo, ter metas é muito bom, né? Planejamento, ele é sempre muito bom. Só que só isso não resolve. Porque o que acontece? E já aconteceu comigo diversas vezes. E esse ano eu resolvi fazer diferente. E só de começar a idealizar diferente, pedir diferente até para Deus aquilo que eu queria, eu já vejo as coisas mudando e mudando muito. Então, por exemplo, antigamente como que eu fazia? Eu colocava lá uma porrada de metas pro ano vigente. Então, eu quero isso, quero aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E na verdade a gente dispersa a nossa energia, canaliza a nossa energia para diversas coisas. E aí, no final do ano passado, eu já estava decidido a mudar algumas coisas. Eu mudei algumas coisas já no final do ano passado, no último mês ali, nos últimos 2 meses do ano passado. E eu coloquei como algumas metas básicas. Então, eu coloquei uma meta para minha saúde, coloquei uma meta para o meu profissional, uma meta para minha parte espiritual. E aí a gente vai ajustando e fazendo acontecer com base nisso. Então, poucas metas é mais fácil para você administrar, para você poder fazer aquilo que tem que fazer. Então, acho que a primeira parte que a gente tem que fazer do planejamento é focar, né, naquilo que a gente mais quer fazer. O que hoje é a sua maior dor? O que hoje é aquilo que é o seu tendão de Aquiles, aquilo que é aquilo que te causa mais aflição? Pô, eu sou profissional? Então beleza, o que eu tenho que fazer com o meu profissional? Se você empreende, como que eu posso ganhar mais? Se você é CLT, se você é tipo assim, empregadão mesmo, o que eu preciso fazer para ganhar mais, ter uma promoção? O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que trabalhar? Deixa eu pensar, não perguntar para o seu chefe o que você tem que fazer para você ganhar mais. Não, começa fazendo. Não se engane que você não está vendo. Se você empreende, a mesma coisa. Não ache que você não está sendo visto. Você está sendo visto, sim. Só para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo um trabalho no começo do ano e... não, isso é um outro ponto. Mas você está sendo visto sim. Você está vendo? Você está sendo visto sim. Então faça. Procure fazer mais. Procure fazer melhor, né? Procure se especializar, estudar, se possível um outro idioma, para você poder ter capacidade de aprender lá fora, para você vender lá fora. Foque nas metas, menos meta, mais ação, né? E aí a gente entra para o segundo ponto, menos meta e mais ação. E o que significa isso? Não adianta você ter 800 metas para
pro seu 2026 e você não tá executando nada. Você não tá colocando em prática nada. Que nem, eu tô pensando, cara, eu pensei que esse ano eu vou colocar mais tempo pra minha saúde. Pô, mas eu não tô procurando uma academia, eu não tô treinando. Pô, cara, eu não tenho dinheiro. Pô, eu não tô me movimentando. Se movimentar é de graça, né? Se movimentar é de graça. Acordar cedo, dar uma volta no quarteirão, dar uma corridinha no seu quarteirão, tem uma pista de corrida, vai dar uma pista, dá um rolê numa pista de corrida, tem uma barra lá, você pendura na barra pelo menos. Se você sabe fazer barra, faz umas barras também. Então, tipo, não adianta nada você falar que você vai fazer se você não, que você vai colocar de planejamento, se você não vai fazer. Coloca metas alcançáveis, metas tangíveis. Pô, eu vou querer emagrecer 10 quilos esse mês. Não, eu vou me movimentar 7 dias na semana. Vou fazer por 7 dias. Aí você faz lá 7 dias. Fez 7 dias, agora eu vou colocar mais 7 dias, né? Então, se você não consegue 7 dias também é bastante para você, eu vou fazer um dia. Aí você faz um dia. Aí depois no outro dia eu vou fazer mais um dia. Entendeu? Pense assim, é só mais um dia. Então é só mais um dia. Quanto tempo você vai gastar? 20 minutos fazendo uma caminhada de 20 minutos, meia hora. Então você vai colocar lá no despertador meia hora e vai fazer. Pum, meia hora. Aí você fez meia hora, beleza, finalizei o dia de hoje finalizado. Amanhã é outro dia. Aí quando chegar hoje, é no outro dia, né? É só mais um dia. E foi mais um dia também. Então não se engane. Não engane a você mesmo. Se você falou que você vai fazer, faça. Cara, você falou, você prometeu pra você mesmo. Se você não consegue cumprir o que você falou pra você mesmo, como que você vai fazer pros outros, cara? Entendeu? Como que você vai fazer pros outros? Eu aprendi isso a duras penas, né? Eu aprendi isso aí de uma forma muito dura. Como que eu vou fazer pros outros se eu não faço nem pra mim, cara? Se eu não sou autorresponsável, né? Eu prometi que eu ia fazer pra mim e eu não tô fazendo pra mim, cara. Eu não tô fazendo pra mim. Como que eu posso ser uma pessoa para fazer pros outros? Então, pense, pare, reflita naquilo que você quer para sua vida, reflita naquilo que você anseia para sua vida, seja ela profissional, seja ela, como eu falei, nas áreas que você anseia ter resultado. Segundo ponto, tudo que você está pensando em fazer está te gerando medo. É normal. É normal, tudo que você vai fazer, as metas que você for fazer, se não te geram medo, tá errado. O medo, ele é essencial, ele está presente na nossa vida. Ele não pode ser exacerbado, exagerado, mas ele é necessário, porque é ele que vai trazer várias travas, vai trazer assim, questão de bloqueios para você não fazer coisas erradas. Tudo é possível. Então, por exemplo, pô, cara, eu tenho medo porque se eu ganhar muito dinheiro, eu tenho medo de falhar. Você vai falhar, mas você pode resolver, você pode reverter a situação para você fazer melhor depois, né? Então, tipo assim, o medo, ele é essencial, o medo está presente na nossa vida, o medo, ele é uma proteção, né? Então, proteção para você não fazer coisas erradas. Então, meu amigo, a coisa que eu tenho para falar para você, o conselho que eu tenho para falar para você é: faça mesmo com medo, não tenha medo, né? Tipo assim, na verdade você vai ter medo, mas não faça com que isso seja um impeditivo para você agir. Haja, né? Haja com medo mesmo, que você vai ver que o que você encontra depois desse muro do medo é algo surreal. O seu sonho, ele tá depois da barreira da parede do medo. Então escala ela, passa por ela e você vai ver que coisa incrível que é você viver uma vida sem medos. Agora, turma, outro ponto, eu falei ali que não adianta ter meta e não fazer, mas vamos por fazer de fato, né? Vamos por fazer de fato, porque eu acho que é nisso que a gente... quando eu falo, tudo que eu falo é porque primeiro em mim falou mais forte, entendeu? Porque primeiro em mim falou mais forte e depois eu falei, faz sentido levar. Quando a gente fala em relação ao fazer, é a questão, por que a gente não pode pensar em tudo que a gente fizer, nós pensamos assim, beleza, tá feito, agora pro próximo, como que a gente vai fazer melhor, né?
qual é a vírgula de qualidade a mais que a gente vai colocar na nossa... Qual que é a vírgula de qualidade que a gente vai colocar no nosso próximo trabalho? Porque isso é muito importante também. Quanto mais a gente melhorar e quanto mais a gente fazer, a gente vai ficar melhor. O ditado que a gente ouve sempre na nossa vida, que a gente ouve muito, né? Que a prática leva à perfeição. Isso é muito real. É muito real. Não tem como falar que não é real. É a prática que leva a gente à perfeição. Sim, com certeza. A gente só vai ficar melhor por quê? Porque a gente vai praticar todo dia, praticar cada vez mais. A gente vai fazer sempre da mesma forma, então o caminho fica automático. É como se você estivesse indo para algum lugar, né? Você vai para algum lugar. Esse lugar que você vai por um caminho. Então, num primeiro momento, é tudo novo para você, né? É tudo novo para você aquele caminho. Aí você vai 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí você já ficou craque naquele caminho. Aí depois que você ficou craque naquele caminho, você começa a buscar até alternativas para você poder fazer até mais rápido aquele caminho que você já conhece. E tudo que você faz, ele fica mais fácil. Você se torna mais fácil você fazer. Por exemplo, estou gravando para vocês hoje no carro. Por quê? Porque eu quero facilidade, eu quero praticidade. Eu não quero depender do cenário para eu poder fazer essa parada acontecer. Eu não quero depender de uma boa iluminação. Se bem que eu estou tendo uma boa iluminação dentro do carro. Mas tipo assim, eu não quero depender de luz de estúdio. Não, peguei meu celular, coloquei aqui no retrovisor, prendi com 2 xuxinhas de cabelo e tô gravando pra vocês. Tô fazendo. Beleza, tô fazendo do jeito que tá dando pra fazer. Entendeu? Como que eu posso pensar melhor depois? Colocar equipamento no carro, comprar uma ventosa, para deixar a ventosa ali, colocar no vidro do carro, celular, para poder ficar mais fácil de gravar, só plugar e já era. Então sempre que eu penso numa coisa, eu sempre penso, beleza, fiz. Agora, pro próximo, como que eu posso fazer melhor? Eu fiz uma edição, beleza, pro próximo, como que eu posso fazer melhor? Eu aprendi tal recurso, beleza, como é que eu posso fazer para ficar melhor depois? Eu editei de uma forma, ok, agora da outra forma, como é que eu posso fazer melhor? Então, quando a gente tem esse pensamento, esse senso crítico na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente melhora em todas as áreas. Eu tô dando exemplo de edição, de computador, de gravação. Por quê? Porque é basicamente aquilo que eu vivo no meu dia a dia. É a minha vida isso. Mas, por exemplo, você pode fazer isso no trabalho, você pode fazer isso na escola, você pode fazer na faculdade, você pode fazer em vários lugares. Então, por exemplo, como que você pode ser melhor em tudo? Tudo. Beleza, eu fiz, e agora pro próximo? Como que eu posso fazer melhor e ganhar mais tempo, por exemplo? Como é que eu posso falar de uma forma melhor? Como é que eu posso trabalhar de uma forma melhor? Como que eu posso me expressar de uma forma melhor? E tudo isso vai gerar para você uma melhora constante. E essa melhora constante vai fazer você também ser uma pessoa cada vez melhor. Porque você está se expondo a você ser uma pessoa melhor todos os dias. Entendeu? Então, cara, eu acho que esses 3 pontos que a gente tratou hoje aqui, eles retratam, né? Eles retratam o que você deveria fazer na sua vida todo dia, que vai te trazer resultado, uma hora ou outra vai te trazer resultado se você fizer e ter paciência, né? Porque acho que às vezes a gente está num ambiente tão acelerado, a gente está num ambiente de internet onde tudo é mostrado, tudo é colocado, tudo tem que ser falado, e aí quando a gente vê, a gente está imerso aí num tonel de ansiedade, né? A gente tá aí lambuzado com uma porrada de comparação errada que a gente faz no nosso dia a dia, que não é errado se comparar. Errado é a gente se comparar com alguém que já está há muito tempo na nossa frente e não se comparar com o começo dela. Eu tenho algumas pessoas que eu adoro ouvir, que eu amo ouvir no digital, porque quando ele conta a história dele no começo, é basicamente como eu tava, né? Como eu tava.
há um tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, meses atrás, na época que eu tô gravando esse vídeo. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas é exatamente como eu estava há meses atrás, né? Paulo Vieira, Ícaro de Carvalho, né? Pessoas que estavam quebradas, com dívida, pensando em desistir, jogar tudo pro alto, né? E na verdade a gente tem que jogar pro alto, né? Jogar pro alto, que eu falo, não é você desistir dos seus sonhos, é você apresentar para Deus aquilo que você tem e você falar: Senhor, tá aqui, ó, esse aqui é o meu plano, é o meu sonho, que ele se alinhe ao seu sonho, e aí a gente pode viver isso aqui junto. E pode falar para você, as pessoas falam que é errado, fica falando um monte de besteira, mas chama ele para ser seu sócio, chama Deus para ser o seu sócio majoritário da parada, né? A gente fala, as pessoas costumam falar que na sociedade tem, ninguém pode ficar, para ser o majoritário tem que ter 51%, né? E a pessoa os 49%. Então deixa Deus ser o seu 51%, seu sócio majoritário, e você ser os 49% ali, porque não tem como dar errado, cara. Não tem como dar errado se Deus for o teu sócio, se Deus estiver no negócio, se Deus estiver no jogo, porque Ele vai te trazer caminhos, Ele vai te conectar com pessoas. Esteja exposto a uma dica bônus para você que chegou até aqui. Esteja exposto em lugares. Fale o tempo todo sobre o que você faz, qual que é o seu trabalho, qual que é a sua competência. Mostre, se possível, às vezes, sirva as pessoas com o dom que Deus te deu, com o talento que Deus te deu. Que nem eu falei aqui no começo do vídeo, alguém está vendo. Esse alguém que está vendo vai lembrar de você. É uma fala, é uma palavra, uma reunião que a pessoa vai estar, a pessoa fala assim: putz, precisava tanto de tal coisa. Aí o fulano vai falar assim: pô, eu lembro de ciclano não faz, deixa eu ligar pra ele pra ver se ele tá fazendo. Aí a pessoa liga pra você e fala assim: pô, você tá fazendo tal coisa ainda, mano? Aí a pessoa fala assim: pô, tô sim, você tá a fim de fazer isso aqui? Aí é um contrato grande que você fecha. Foi assim que aconteceu, eu trabalhando aqui agora, no começo do ano. Comecei meu 2026 com os dois pés na porta, né? Os dois pés na porta. E tô aí, filho. Tô vivendo um sonho, trabalhando na praia, né? Vivendo a música do nosso amigo Chorão. O meu escritório é na praia. E é assim que a gente vai vivendo, é assim que a gente vai cada vez mais vivendo os propósitos de Deus na nossa vida, vivendo aquilo que o Senhor nos chamou, vivendo as promessas que Ele tem para nós, cumprindo aquilo que Ele nos prometeu. Então não esqueça, cara, se for para jogar pro alto, que seja para que Deus pegue isso. Então anota essa frase aí. Se você chegou até aqui, anota isso aí, comenta aqui para mim poder saber se você chegou até aqui. Se eu jogar pro alto, é para que Deus pegue. E se Ele pegar, meu amigo, aí o bagulho vai ser doido. Você vai ver que ele à frente da parada, as coisas desenrolam de uma forma que você nem imagina que vai acontecer. Se eu pudesse resumir esse vídeo para você, e ser bem rápido, seria o seguinte: menos metas e mais ação. Então diminui aquilo que você tem que diminuir e começa a agir, que você vai ver as coisas acontecendo. E uma das ações mais importantes que você tem que fazer é se inscrever nesse canal, deixar o like, compartilhar, para você poder ajudar outras pessoas também que precisam ouvir sobre isso que a gente está falando aqui, que a gente falou, tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo. E também ter um 2026 aí, um ano totalmente diferente, repleto de coisas boas, beleza? Então não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, compartilha, deixa o like, e eu te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.